Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Cultivando Pitaia na Varanda. Meu nome é José Luiz e hoje vamos falar sobre frutíferas anãs, plantas que estão cada vez mais populares entre os jardineiros urbanos e amantes das plantas no Brasil. Com o nosso clima tropical e subtropical, muitas variedades se adaptam facilmente, proporcionando frutas deliciosas e uma estética incrível para todos os espaços. Vamos explorar as dificuldades e as facilidades do cultivo. Vamos demonstrar as 5 melhores frutíferas anãs para você ter em casa. E dicas de poda e de cultivo para garantir o melhor desenvolvimento dessas plantas. Então vamos começar! A primeira pergunta a ser respondida nesse vídeo é a seguinte: o que são frutíferas anãs? As frutíferas anãs são variedades de plantas desenvolvidas para manter um pequeno porte, mas ainda assim produzir frutos de tamanho normal. Essas plantas são ideais para jardins compactos, varandas e até mesmo dentro de casa. No Brasil, com a sua diversidade climática, muitas frutíferas anãs se adaptam bem, desde que recebam cuidados necessários e especiais. Vamos aqui citar algumas vantagens do cultivo de frutíferas anãs. O primeiro é a economia de espaço. Podem ser cultivados em vasos ou pequenos espaços. O segundo é a estética. Além de produzir frutas, são decorativas. Tem também a produtividade. Mesmo pequenas, podem ser muito produtivas. Tem a facilidade de manutenção, pois geralmente são mais fáceis de cuidar. E, por último, a variedade de espécies. Nós temos muitas espécies que estão disponíveis para cultivo. Mas nem tudo são flores no cultivo das frutíferas anãs. Tem também as dificuldades. Exigências hídricas e nutricionais podem necessitar de regas e adubações mais frequentes. O controle de poda e de crescimento, pois é necessário um manejo adequado para que a planta não perca seu caráter anão. A sensibilidade a pragas e doenças, pois elas podem ser mais suscetíveis, exigindo monitoramento constante. E o clima e a exposição solar. Algumas espécies são mais sensíveis e precisam de proteção ou regulação na exposição do sol. Após a introdução aí sobre as plantas frutíferas, vamos chegar aqui à primeira frutífera que nós vamos falar, é a laranjeira quincã. Ela é pequena árvore cítrica, a laranjeira quincã, também conhecida como cumquat, é valorizada por seus frutos pequenos e doces. Tem as facilidades de cultivo, por adaptação a diferentes tipos de solo. É tolerante a variações de temperatura desde que protegidas de geadas e tem uma baixa necessidade de poda. As dificuldades da frutífera anã, ela é sensível ao excesso de água e pode causar raízes podres. Necessidade de exposição solar adequada para frutificar. E o tempo para frutificação é um pouco maior, aproximadamente entre 2 e 3 anos após o plantio. Para manter a laranja quincã compacta, incentivar o crescimento de ramos frutíferos e melhorar a circulação de ar, é fundamental e essencial realizar a poda da planta. E o período correto para a realização desse procedimento é logo após a colheita dos frutos. Para podar a laranjeira quincã, remova galhos doentes, danificados ou mortos. Faça cortes limpos em ângulo para evitar acúmulo de água nos cortes. Exemplos práticos de cultivo de laranja quincã. Pode ser cultivado em vasos. Plante a laranja quincã em vaso de boa drenagem, utilizando substrato específico para cítricos. Em varanda. Coloque numa varanda que tenha pelo menos 4 horas de luz solar direta por dia. E em terraço. Instale o vaso em um terraço com proteção contra ventos para evitar danos. A segunda frutífera anã a ser abordada nesse vídeo é a jabuticabeira anã. Conhecida por seus frutos deliciosos,
A jabuticabeira anã é perfeita para cultivo em vasos, com facilidades, resistência a pragas e doenças, adaptação a climas variados, preferindo regiões mais quentes, e pouca manutenção após a estabilização. Como dificuldade, ela exige alta umidade no solo, sem encharcar. O crescimento dela é lento e pode desanimar jardineiros iniciantes. O tempo para a frutificação é entre 3 e 5 anos após o plantio. A poda da jabuticabeira anã é extremamente necessária para estimular a frutificação e manter a forma compacta, e o período correto para a poda é no início da primavera. Para podar a jabuticabeira anã, corte galhos que cresceram em direção ao centro da planta e os galhos muito longos. Exemplos práticos de cultivo da jabuticabeira anã. Cultivo em pátio, utilizando-se vasos grandes e profundos com substrato rico em matéria orgânica. Cultivo em sacada, posicionando-as em locais com meia sombra e boa ventilação. E o cultivo em jardim de inverno, mantendo uma área interna com iluminação indireta e umidade controlada. Agora vamos falar sobre a pitangueira anã. Ela é conhecida por seus frutos saborosos e o alto valor ornamental. Tem as facilidades, que é o baixo custo de manutenção, a resistência a solos pobres e variações climáticas, e também é atrativa para a vida selvagem, especialmente para pássaros. Como dificuldade, é sensível a ventos fortes, o que pode quebrar seus ramos. Frutos atraem insetos e pássaros, podendo ser necessário proteção. O tempo de frutificação é entre 1 e 2 anos após o plantio. A poda da pitangueira anã também é necessária para controlar o tamanho da planta e aumentar a produção de frutos. O período correto da poda da pitangueira anã é no início do outono. Para podar, realize cortes leves para manter a forma desejada e estimule o crescimento de novos ramos. Exemplos práticos de cultivo da pitangueira anã. Cultivo em quintal, plantada em vasos que permitam o crescimento das raízes e uma boa drenagem. Em terraço coberto, colocando em um local protegido contra ventos e com uma boa iluminação natural. E em jardim vertical, utilizando suportes verticais para otimizar o espaço estético do ambiente. A quarta frutífera anã que vamos apresentar é a romanceira anã. Esta variedade de romanceira é ideal para cultivo em espaços reduzidos e oferece frutos comestíveis e decorativos. Como facilidade, a baixa manutenção e é tolerante a podas e adapta-se a diferentes climas, resistente a pragas comuns em plantas frutíferas, atraente como planta ornamental, além de ser frutífera. Para dificuldade, a necessidade de boa exposição solar para frutificar adequadamente. O solo deve ser bem drenado para evitar problema com as raízes. Tempo para frutificação, entre 1 e 2 anos após o plantio. Por que podar a romanceira anã? Para promover uma estrutura compacta e facilitar a colheita dos frutos. O período correto da poda da romanceira anã é no final do inverno. Como podar, remova os galhos finos e fracos, deixando os mais robustos para suportar os frutos. Exemplos práticos de cultivo de romanceira anã. Cultivo em jardim de entrada. Plante vasos ornamentais na entrada de casa, combinando com a beleza e funcionalidade. Cultivo em varanda gourmet. Posicione os vasos próximos às áreas de convivência, aproveitando os frutos e a sombra das plantas. Cultivo em horta vertical. Integre a romanceira anã em sistema de hortas verticais para otimizar espaço. A figueira anã é uma planta frutífera compacta que produz figos doces e suculentos. Com facilidades, ela é adaptável a vários tipos de solo, desde que bem drenados. Pode ser cultivada em climas quentes e secos. A produção de frutos em espaços reduzidos. As dificuldades, ela é sensível ao excesso de umidade, o que pode provocar doenças fúngicas. Necessita de controle de pragas, como as cochonilhas. O tempo de frutificação
é entre 1 e 2 anos após o plantio. Visando manter a figueira anã em tamanho adequado e melhorar a produção de frutos, faz-se necessário realizar as podas. E o período correto da poda da figueira anã é no início da primavera. Como podar? Realize podas leves para controlar o tamanho e remover os ramos fracos ou mal posicionados. Exemplos práticos de cultivo da figueira anã: cultivo em vasos grandes, com bom espaço para as raízes e substrato bem drenado. O cultivo em sacada ensolarada. Posicione em locais que recebam sol direto por várias horas do dia. E o cultivo em pátio de estrutura de treliça. Aproveite o espaço vertical para guiar os ramos da figueira. Para contextualizar o tema, fortalecer e justificar a necessidade de poda das frutíferas anãs, podemos afirmar o seguinte: a manutenção do porte mantém a planta no tamanho desejado, estimula a frutificação, pois as podas regulares promovem a produção de frutos, e é essencial para a saúde das plantas, uma vez que elimina ramos doentes ou mortos. É muito importante e salutar, durante as podas das frutíferas anãs, o uso de tesouras de poda afiadas e limpas. Elimine quaisquer ramos que estejam quebrados, mortos ou com sinais de doenças. Faça cortes seletivos para controlar o tamanho da planta. Os cortes dos ramos, deste modo, visam estimular novos brotos, consequentemente, a frutificação. Vamos citar aqui alguns benefícios terapêuticos do cultivo das frutíferas anãs. A redução do estresse, pois o contato com a natureza e o cuidado com as plantas são atividades que ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, proporcionando um ambiente mais relaxante. O estímulo sensorial. O cultivo de plantas frutíferas envolve diversos sentidos, como o tato ao mexer no solo, a visão das cores das folhas e dos frutos e o olfato dos aromas exalados pelas flores e pelas folhas. A melhora da qualidade do ar. As plantas contribuem para a purificação do ar, absorvendo gases tóxicos e liberando oxigênio. A estimulação da criatividade. Cuidar de plantas pode incentivar a criatividade e a paciência, habilidades úteis em diversas áreas da vida. O cultivo de frutíferas anãs melhora a saúde física e mental, pois o ato de plantar e cuidar de frutíferas proporciona atividades físicas leves, que são benéficas para a saúde. A conexão com a natureza, pois proporciona um senso de conexão com o ambiente natural, mesmo em áreas urbanas. E o consumo de alimentos saudáveis, pois proporciona acesso a frutas frescas e ricas em nutrientes. Proporciona, por último, o aprendizado constante, pois oferece oportunidade para aprender sobre botânica, nutrição e ecologia. Neste vídeo, exploramos as melhores frutíferas anãs adaptáveis ao clima brasileiro, abordando suas facilidades, dificuldades e técnicas de cultivo. A laranjeira quincã, a jabuticabeira anã, a pitangueira anã, a romanceira anã e a figueira anã se destacam por suas características únicas, que as tornam ideais para espaços reduzidos. Cada uma dessas plantas oferece vantagens distintas, como a resistência a pragas, baixa manutenção e produção de frutos saborosos e nutritivos. O cultivo dessas frutíferas anãs não só proporciona frutas frescas e deliciosas, mas também oferece benefícios terapêuticos, como a redução do estresse e a melhora na qualidade do ambiente. A poda adequada e a escolha do período certo para plantio e as técnicas específicas de cultivo são essenciais para garantir uma colheita bem-sucedida. Se você está pensando em iniciar um pequeno jardim de frutas, essas frutíferas anãs são uma excelente escolha, pois se adaptam bem a diferentes ambientes e proporcionam uma rica experiência de cultivo. Peço que me sigam nas redes sociais e agradeço a todos que assistiram este vídeo. Caso tenham gostado, deixe seu like, comente, compartilhe e quem não é inscrito, faça a inscrição no canal.
Até o próximo.